Olá pessoal, na aula de hoje iremos explorar uma nova forma de analisar circuitos eletrônicos, usando o Teorema de Norton. O Teorema de Norton afirma que qualquer rede ligada entre os terminais A e B pode ser substituída por uma fonte de corrente IN em paralelo com uma resistência de Norton RN. Vale lembrar que uma fonte de corrente é um dispositivo eletrônico que emite ou absorve corrente elétrica. Seu símbolo é um círculo com uma seta dentro, a qual indica o sentido da corrente. Vamos ver como esse teorema se aplica ao circuito. Nesse primeiro exemplo, iremos gerar um circuito equivalente de Norton através dos pontos A e B, onde está ligada a uma carga de 3,6 ohms. O primeiro passo é calcular a resistência equivalente de Norton. Para isso, deve ser aberto os terminais A e B e dado um curto-circuito na fonte, restando assim a resistência de 4 ohms em paralelo com a resistência de 6 ohms. Fazendo o paralelo entre as resistências, nós temos que Rn, que é a resistência de Norton, é igual a 2,4 ohms. O segundo passo é calcular a corrente de Norton. Para calcular a corrente de Norton, damos um curto-circuito entre os terminais A e B. Um curto-circuito no terminal de A para B curto-circuita a fonte de 6 ohms, que está em paralelo, restando assim uma resistência de 4 ohms em série com uma fonte de 10 volts. IN, que é o I que passa entre os pontos A e B, vai ser igual a 10 volts dividido para 4 ohms. E N é igual a 2,5 amperes. Este é o circuito equivalente de Norton, uma fonte de corrente IN igual a 2,5 em paralelo a uma resistência 2,4 ohms, que a ela está ligada aos terminais de A e B com uma carga de 3,6 ohms. Bom, nós chegamos a um ponto do circuito onde nós vamos relembrar dois métodos que podem ser usados caso eu queira saber a corrente que passa pelo resistor de 3,6 ohms. O primeiro método é o do divisor de correntes. Digamos que eu tenha um I total, que será dividido entre uma resistência R1 e uma resistência R2. Chamando de 1 a corrente que passa pelo resistor R1 e I2, a corrente que passa pelo resistor de R2, eu vou ter que I1 será igual ao I total dividido pelo resistor vezes o resistor oposto dividido pela soma dos resistores. E para calcular I2, eu vou ter que I2 é igual ao I total vezes o resistor oposto dividido pela soma dos resistores. E o segundo método é o da transformação de fontes. Digamos que tenha uma fonte de corrente I1 em paralelo com uma resistência R1. Fazendo a transformação, o resultado vai ser uma tensão que será o resultado da multiplicação da corrente com a carga em série com a própria carga. Aplicando o método do divisor de correntes no circuito equivalente de Norton do primeiro exemplo, nós teremos que IL, que é a corrente que passa entre os pontos A e B, vai ser igual ao I total, que é o IN, vezes o resistor oposto, que é o RN, dividido pela soma dos resistores. IL é igual a 1 ampere. Para calcular a queda de tensão entre os pontos A e B, eu vou ter que VAB é igual ao valor da resistência, 3,6, vezes o valor da corrente, que é 1. VAB é igual a 3,6 volts. No segundo exemplo, nós temos o seguinte circuito e a partir dele nós vamos gerar um circuito equivalente de Norton. Para calcular a resistência equivalente de Norton, nós abrimos a fonte de corrente. Abrindo a fonte de corrente, sobra entre os terminais A e B os seguintes resistores. Fazendo a somatória dos resistores, eu tenho que Rn, a resistência equivalente de Norton, é igual a 10 ohms. Para calcular a corrente de Norton,
nós vamos usar o método da transformação de fontes. 5 mA vezes 2 kΩ é igual a 10 volts em série com o próprio resistor de 2 kΩ, resultando neste circuito. Chamando de IN o I que passa entre os pontos A e B, eu vou ter que IN é igual a 10 volts dividido pela soma dos resistores, que dá 10K. IN é igual a 1 mA. E este é o nosso circuito equivalente de Norton do segundo exemplo. Uma fonte de corrente IN, que é igual a 1 mA, em paralelo com uma resistência de Norton RN, que é igual a 10K ohms. Partindo para o terceiro exemplo, nós iremos calcular a queda de tensão entre os pontos A e B usando o teorema de Norton. Para calcular a resistência equivalente de Norton, nós abrimos a fonte de corrente, sobrando assim os seguintes resistores. Fazendo a somatória dos resistores, a gente vai ter que Rn é igual a 400 ohms. Para calcular a corrente equivalente de Norton, nós usamos novamente o método da transformação de fontes. 500 mA vezes 100 ohms vai ser igual a 50 volts e ele vai estar em série com o próprio resistor de 100 ohms, gerando este circuito aqui. Chamando de IN a corrente que passa pelos pontos A e B, eu vou ter, através do método de Kirchhoff, 200 vezes IN menos 20 mais 100 vezes IN mais 100 vezes IN menos 50 igual a zero. IN é igual a 175 mA. Este é o nosso circuito equivalente de Norton, uma fonte de corrente IN igual a 175 mA em paralelo com uma resistência de Norton igual a 400 ohms, que a ela está ligado uns terminais A e B que contém uma carga de 200 ohms. Através do método de divisor de correntes, eu tenho que IL é igual a corrente total, 175 mA, vezes o resistor oposto, 400 ohms, dividido pela soma dos resistores. IL é igual a 116,6 mA. Para calcular a queda de tensão entre os terminais A e B, eu vou ter que a corrente que passa por A e B, que é 116,6 mA, vezes o valor da resistência. VAB é igual a 23,32 volts. No quarto exemplo, nós vamos gerar um circuito equivalente de Norton através dos terminais A e B. Para calcular a resistência equivalente de Norton, a gente vai abrir a fonte de corrente e fazer o paralelo da resistência de 3K ohms com a resistência de 6K ohms, sem levar em conta a resistência de 1K ohm, pois um dos seus terminais está aberto. Fazendo o paralelo das duas resistências, nós vamos ter que Rn é igual a 2K ohms. Para calcular a corrente de Norton, a gente dá um curto-circuito entre os pontos A e B. Chamando de I1 a corrente que parte deste ramo rumo a B, fazendo o método de Kirchhoff, eu vou ter que menos 3 mais 12 mais 3KI1 é igual a zero. E 1 é igual a menos 3 mA. Como a corrente deu um valor negativo, eu sei que a corrente está no sentido contrário ao que eu adotei, ou seja, ela está vindo neste sentido. Se eu considerar que está vindo uma corrente nesse sentido e está saindo uma corrente de 4 mA e vindo outra para cá, que vai ser o IN, eu vou ter que I1, a corrente que está chegando, vai ser igual a 4 mA mais a corrente que está saindo, que é o IN. Resolvendo essa expressão, eu tenho que IN é igual a menos 1 mA. Como a corrente deu negativo, isso está me mostrando que a corrente está no sentido contrário ao que eu adotei, ou seja, IN está descendo.
E este é o nosso circuito equivalente de Norton, uma fonte de corrente IN, que é igual a 1 mA, em paralelo com uma resistência de Norton, que é igual a 2 kΩ. No quinto exemplo, nós vamos calcular a queda de tensão nesse resistor de 50 ohms através do teorema de Norton. Para fazer a resistência equivalente de Norton, a gente abre a fonte de corrente. Sendo assim, a resistência equivalente de Norton vai ser 250 ohms, já que um dos terminais dessa resistência aqui está aberto. A corrente de Norton. Para calcular a corrente de Norton, a gente vai dar um curto-circuito de A para B. Logo, dando um curto-circuito, eu sei que essa corrente de 1 A ela vai ser a mesma que vai passar entre esses pontos A e B. Logo, IN é 1 A. Este é o nosso circuito equivalente de Norton do último exemplo. Uma fonte de corrente IN igual a 1 A em paralelo com uma resistência RN igual a 250 ohms e a ela está ligado uma resistência de 50 ohms. Chamando de I a corrente que passa pelo resistor de 50 ohms, eu vou ter que I é igual ao I total, que no caso é o IN, vezes o resistor oposto dividido pela soma dos resistores. I vai ser igual a 0,83 A. Para calcular a queda de tensão entre esse resistor, eu vou ter que VAB é igual a 50 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é 0,83. Logo, VAB é igual a 41,5 volts. Bom, e por aqui terminam nossos exemplos. Seguem neste vídeo 5 exercícios para que você possa aprimorar seus estudos, seu conhecimento sobre o Teorema de Norton. Vale lembrar que o Teorema de Norton afirma que qualquer rede ligada entre os terminais A e B pode ser substituído por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de Norton, não importando se entre esses pontos A e B há uma queda de tensão ou não. Ok? Muito obrigada pela sua atenção e aqui termina a nossa aula de hoje.